Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Hoje eu vou corrigir com vocês as atividades, né, que eu passei aquela lista de exercício do capítulo 1 do livro Sociologia para o Ensino Médio. Aqui é a listinha de exercícios que eu passei para vocês. Primeiro aqui, o capítulo 1, o título dele, Sociedade, o Indivíduo, Sua História e a Sociedade. E tem um resumo do capítulo que vai falar sobre imaginação sociológica, o que são as questões individuais, as questões sociais. Aqui o exercício é esse, né? Questão 1, 2 e 3. Primeira questão. Tem um texto pequeno, um texto aqui para ler, que é para dar um embasamento para você responder, né? Não vou ler, mas vamos aqui na questão A. Número 1, letra A. Segundo o trecho acima que você estudou no livro, o que se pode entender por imaginação sociológica? Procure argumentar a partir de seu ponto de vista, evitando fazer uso de exemplos do texto. Quer dizer assim, aqui no texto tem exemplos, então você procura usar um exemplo que não está aqui, né? E aí ele vai explicar, ó, por meio da imaginação sociológica que os homens esperam perceber o que está acontecendo no mundo, compreender o que está acontecendo com ele, como minúsculos pontos de cruzamento da biografia e da história dentro da sociedade. O que é a biografia? A história individual. E a história coletiva, os acontecimentos históricos. Em grande parte, a visão autoconsciente que o homem contemporâneo tem de si, considerando-se pelo menos um forasteiro, quando não um estrangeiro permanente, baseia-se na compreensão da relatividade social e da capacidade transformadora da história. A imaginação sociológica é a forma mais frutífera desta consciência. A imaginação sociológica, quem escreveu esse livro foi Wright Mills, sociólogo estadunidense, escreveu esse livro, A Imaginação Sociológica, em 1959. Aí ele fala assim, você vê um acontecimento individual que está ligado à biografia da pessoa. Aí você pensa que esse é um acontecimento isolado, pessoal, individual, mas na verdade não. Ele é um fato social e é uma questão social, porque está acontecendo com várias pessoas daquele grupo ao mesmo tempo. Aí no livro ele dá o exemplo do desemprego, né? Igual a gente que hoje no Brasil está com esse número de desemprego, mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, né? Aí se alguém da sua família está desempregado, é só porque ele é incompetente, não procurou emprego, não estuda, ou é um problema só individual ou é um problema social? Na verdade, é um problema social, porque tem pessoas até que são qualificadas que estão desempregadas. Pessoa que tem curso superior que está desempregado. Não é uma questão individual de esforço, de procurar emprego, que a pessoa não quis, é acomodado, não é isso. É uma questão, na verdade, social, que o país está passando por uma crise econômica. O desemprego está aumentando, todo mês está aumentando, né? Do ano passado para esse ano aumentou. Então, o Brasil está em crise econômica. Então, a questão social, entende? Aí, perceber essa ligação entre o que é individual e o que é social, a gente percebe isso com a imaginação sociológica. É isso que ele chama de imaginação sociológica. Eu conseguir pensar além do que parece. Eu analisar uma questão além do que ela parece ser. Eu imaginar as ligações biográficas com as questões coletivas. Entende? Aí você vai, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui. Hoje você está sem ir para a escola, assistindo uma videoaula. É só você que está fazendo isso? Não. Todos os alunos de Goiânia. Por quê? Porque a gente está tendo a pandemia do coronavírus. Então, não é só uma questão individual, é uma questão coletiva.
E, por exemplo, se uma pessoa da sua família morrer, falecer, você ficar doente, você mesmo ficar doente, é só uma questão individual? Não. Tem milhares de pessoas no mundo inteiro que estão com o mesmo problema, né? Que estão em isolamento, que 1/3 da população mundial tem isolamento, igual a gente, só fica em casa para não poder se contaminar, para evitar o contágio, né? A contaminação. O coronavírus é um exemplo de uma questão. Se eu ficar doente, eu vou ter um problema individual. Mas tem milhares de pessoas que estão com a mesma doença que eu, na mesma situação. Então, está ligado a um problema social e coletivo. Agora, a letra B. Escolha um fato de sua experiência individual e, por meio dele, escreva como sua biografia se relaciona com a história de seu bairro, sua cidade, seu país ou até mesmo do mundo. Você vai dar um exemplo, essa resposta é pessoal, né? Não precisa ser você, pode ser uma pessoa que você conhece, né? Por exemplo, tu tem um parente que ele foi embora do Brasil, né? Migrou para a Espanha, porque aqui no Brasil estava muito difícil para ele a sobrevivência. É um exemplo, né? Que hoje a gente tem o processo de globalização e das migrações internacionais. Então, é um fato coletivo e que está ligado com questão individual. A pessoa está com dificuldade de arrumar emprego e vai para outro país. Tá? Aí você pode dar qualquer exemplo aqui, baseado nisso. Uma questão que envolve a biografia e envolve a história da cidade, pode ser cidade de Goiânia ou do Brasil, ou aqui do bairro onde você mora, algum acontecimento, um acontecimento aqui no Brasil mesmo, até mesmo acontecimento mundial, como está sendo agora o coronavírus. A número 2 vai falar: de acordo com o texto, as relações sociais são importantes na formação do indivíduo? Indique trechos do texto que confirme sua resposta. Aí vocês vão ler aqui, ó. Esse texto é de um sociólogo chamado Norbert Elias. Ele é um alemão. Escreveu esse livro, A Sociedade dos Indivíduos. Aí ele fala aqui, ó. Não existe um grau zero de vinculação social do indivíduo, um começo ou ruptura nítida em que ele ingresse na sociedade como que vindo de fora, como um ser não afetado pela rede, e então comece a se vincular a outros seres humanos. O que ele está dizendo? A gente está, desde que a gente começou a existir, que você é um feto, um bebê, você já está em contato com os outros. Não tem um momento em que você é isolado. Por exemplo, quando a mãe está grávida, ela já começa a pensar qual vai ser o nome da criança, como que vai ser as roupas que ela vai usar, começa a fazer todo o planejamento. Então, isso aí já está intervindo na nossa experiência individual. Já tem uma expectativa sobre aquela criança. A gente, em nenhum momento, nós somos isolados. Aí aqui tá, você vai responder qual que é a importância das relações sociais na formação do indivíduo. Aí você pode ir lá no textinho, pegar alguns trechos que você achar interessante, colocar aí. Mas isso é assim, a gente aprende a falar porque está interagindo com os outros. Se eu não interagisse com pessoas, eu não ia falar, não ia aprender a falar. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo, interagindo. No texto, o autor afirma que as relações sociais são específicas, ou seja, que cada sociedade possui uma maneira diferente de socializar o indivíduo. Apresente 2 exemplos de socialização da criança na sociedade brasileira e comente como estes indivíduos contribuem para a formação do indivíduo. Assim, ó, você vai dar 2 exemplos de processo de socialização. Lembra que eu falei? Existe, por exemplo, a socialização formal, que é feita na escola, na igreja, nas instituições de educação, e aquela que é informal, que acontece com a convivência espontânea, quando você tem um amiguinho, aí você vai brincar na rua, jogar futebol,
Você está se socializando, entendeu? Você está com 6 anos, aí vai conhecer os seus amiguinhos na escola, está acontecendo o processo de socialização. Aí você vai dar 2 exemplos aí de processo de socialização. No número 3, nós, indivíduos modernos, geralmente acreditamos que todos os nossos pensamentos e ações são resultado de escolhas próprias e autônomas. Tendemos a perceber no ser humano uma propensão a estar sempre voltada aos seus próprios interesses. Aqui, como a sociologia concebe as ações individuais? Como que a sociologia concebe? Que nada é individual. Eu estou inserida num meio social, tudo que eu faço, que eu penso, que eu quero, que eu sou, está ligado a esse meio, tá? Por exemplo, se eu não tivesse nascido aqui no Brasil, tivesse nascido lá na Índia, eu não ia ser essa mesma pessoa aqui que eu sou. Ia ter outro comportamento, que eu ia ser socializada em outra cultura. Então, às vezes, por exemplo, uma coisa que você pensa que é individual, não é. Ela está ligada com o meio, ela é social. Por exemplo, a necessidade de consumo é um exemplo. Necessidade de consumo é assim, você sempre tem alguma coisa que você quer comprar. Por quê? Você tem um celular, você quer comprar outro, porque você viu comercial, você viu alguém usando. Aí você acha que aquele é melhor. Você não precisa disso para viver. Você já tem um celular, só que você quer aquele que você viu. Sempre a gente está tendo que a gente quer consumir uma coisa. Isso é exemplo, porque a gente vive o tempo inteiro sendo induzido a consumir. Você liga a televisão, vai ter os comerciais, todo lugar que a gente vai. Você vê as pessoas usando, né? Você vai, passeia o quê? Shopping, compras, vou numa feira, vou comprar, né? Então, a gente está sendo sempre induzido a isso. Aí você pensa que é você, que é a vontade individual, que você quer comprar determinado objeto, não é. Porque na sociologia, a gente vai aprender que nada é individual, tudo é social. E assim, eu sou totalmente livre para fazer as minhas escolhas? Totalmente não. Eu não sou 100% livre. Porque tem condições na minha vida que já foram pré-determinadas, sem a minha escolha. Eu nasci em determinada classe social, determinada família, determinado país. Isso aí está além das minhas escolhas. E isso vai determinar várias coisas na minha vida. Então, agora vocês vão, com o que eu falei, vocês vão comparar com as respostas de vocês, tá? E até a próxima.